Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa famílias, escolas e políticas públicas. É a ansiedade parental. Em um mundo acelerado, marcado por expectativas altíssimas sobre o desempenho de pais e mães, o sofrimento psicológico tem crescido de forma alarmante. Recentemente, em 2024, foi publicado um livro sobre esse tema e logo se tornou um best-seller internacional. A Geração Ansiosa. Esse livro foi escrito pelo psicólogo social Jonathan Haidt e denuncia esse cenário de colapso da saúde mental de crianças e adolescentes com adultos confusos e exaustos ao redor. O Brasil figura entre os países com os maiores índices de ansiedade do mundo. E não apenas adolescentes e adultos jovens são afetados. Os adultos que se tornam pais e mães também estão adoecendo. E para conversar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Fabiana, que é pesquisadora do programa de pós-graduação em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana e desenvolveu um guia de apoio clínico para profissionais da psicologia. E também teremos a participação da psicóloga Fernanda Real Dotto, que é coordenadora do curso de psicologia da UFN. Por vídeo, nós contamos com a participação da coordenadora do curso de pós-graduação em psicologia aplicada à orientação parental pela Unifast, Fabrícia Barros. Sejam muito bem-vindas, Fabiana e Fernanda. É uma alegria contar com a presença de vocês aqui hoje no programa. Obrigada, Cris. É uma delícia estar aqui com vocês duas, né? Para a gente poder falar de um assunto tão importante e urgente, né? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto ao qual estou debruçada há pelo menos 2 anos. É claro que venho de uma experiência da clínica, mas que estou totalmente voltada há pelo menos 2 anos. Fabiana, durante esses últimos 2 anos, então, você desenvolveu uma pesquisa, grande pesquisa, em que você conversou com psicólogas de todo o Brasil. Né? Você perguntou para elas, né, qual é o ponto de vista delas, qual é a percepção delas sobre a ansiedade parental e os desafios que elas enfrentam em suas clínicas, nos seus consultórios, no atendimento às famílias com crianças pequenas. Conta para nós quais foram os principais achados dessa sua pesquisa. Bom, a partir da entrevista com 28 psicólogas, nós percebemos que a ansiedade parental ela é um fenômeno que não é estanque, ele não é individual. Ele é um fenômeno extremamente relacional e social, impactado pelas questões contemporâneas, como você mesmo falou ali no começo do programa. E essas psicólogas, elas enfrentam desafios no seu cotidiano da clínica? Como que elas estão lidando com isso? Porque esses determinantes que são sociais e relacionais, que você acabou de mencionar, também são novos, dizem respeito ao contexto contemporâneo. Sim. Ficou muito claro a partir da fala delas que essa dificuldade vem nesses momentos de transição, onde é exigido dos pais uma experiência e uma adaptação psíquica. Por exemplo, no nascimento do primeiro filho, nessas primeiras aquisições da infância, na chegada da adolescência, as questões trazidas pelas redes sociais, o quanto que a exigência, as comparações aumentam o estresse, aumentam a insegurança e aumentam também a ansiedade parental. Olha que interessante, né, Fabiana? A gente tem falado muito a respeito de como as redes sociais afetam as crianças e os adolescentes, que se prolongam, né, ali no contato com as redes, vivendo numa realidade virtual, muito distante das circunstâncias familiares. Mas o que você está dizendo aqui é que, do ponto de vista das psicólogas, esse acesso frequente às redes sociais também afeta os pais, que se comparam com outros pais e mães ali pelas redes e, por essa razão, aumentam a ansiedade. Sim, existe todo um movimento normativo da parentalidade, de exigência para esses pais. Então, esses pais que tiveram uma experiência de filiação em que a educação era de uma forma e hoje as exigências da modernidade elas
pedem a esses pais outras habilidades às quais eles ainda não estão preparados. Todo esse movimento normativo acaba impactando a saúde mental, trazendo culpa, trazendo insegurança, dificuldade de saber exatamente, eles estão extremamente inseguros nessa função. Uhum. Então, se por um lado a gente tem maior acesso à informação, por outro essas informações são tão difusas e até mesmo contraditórias, Sim. que esses adultos que são pais e mães não sabem por onde se orientar, né? Por onde se guiar. Tem até memes que têm sido feitos assim, né? Que mostra um influencer falando uma coisa e outro influencer falando exatamente o oposto, né? Elogie o seu filho, porque isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Nunca elogie o seu filho, porque os pais estão ali. Isso é uma questão importantíssima, né? E não só os pais, os profissionais de psicologia, inclusive as entrevistas mostraram essa dificuldade silenciosa dos psicólogos de não saber conduzir essa ansiedade, a forma como essa ansiedade chega, as expectativas, inclusive, do processo terapêutico, quando eles atendem crianças, por exemplo, a necessidade dos pais de acelerar o processo. Então, os próprios psicólogos, eles estão com muita dificuldade, falta parâmetro clínico para atender esses pais. Muito bem. E, Fernanda, a Fabiana falou sobre, então, os relacionamentos familiares ali, as crianças e os desafios dos profissionais da saúde mental, especialmente psicólogos, para detectar, diagnosticar e ter boas condutas na clínica. Mas essa questão da ansiedade de pais e mães também aparece muito na escola. É muito marcante na escola. No relacionamento de pais e mães com educadores e educadoras, né? E também com os seus filhos. Como que você observa isso na sua prática? Bom, acho que estava pensando aqui, escutando a Fabi, né? Desse movimento do psicólogo, tanto na clínica, e agora tu está trazendo esse ponto também nessa conversa, nesse diálogo com a escola, né, Cris? Que também, o psicólogo também precisa se posicionar frente a essas situações de ansiedade. Então, vamos pensar assim, a ansiedade, de certa forma, numa medida, ela é importante para pensar, para refletir, né? Então, assim, às vezes as pessoas chegam no consultório, ou até mesmo vem demanda da escola, de que, assim, como parar essa ansiedade, né? Como é que eu vou estancar? Não, na verdade, ela não precisa ser estancada. É poder lidar com esse movimento, pensando no movimento contemporâneo, de que é tudo acelerado, e é por isso essa parada, né? Essa parada para pensar e refletir. Eu penso que todos esses atores, tanto a escola, né, os educadores, quanto os pais precisam se tranquilizar e calmar, né? De não querer acelerar um processo de aprendizagem, por exemplo, de não querer um hipersucesso, então, dos seus filhos. E o hipersucesso não é só na aprendizagem, mas é numa apresentação, é numa brincadeira. A gente percebe, então, essa ansiedade invadindo. Então, no momento que vem uma proposta, por exemplo, da escola, fiquei lembrando, assim, de Dia das Crianças ou preparação para o Natal, né? Agora a gente ouviu ela na preparação da apresentação, é para curtir esse momento, é para estar junto com o seu filho, é para estar junto com os outros pais, com a escola, junto. E desfrutar plenamente disso. Acho que as pessoas esqueceram de desfrutar dos momentos, né? Acho que no momento que a gente está aqui, também é poder desfrutar desse momento, né? A ansiedade do que vai... Bom, então, como que vai sair, mas poder confiar nesse ambiente de curtir com as pessoas que a gente está junto. Então, é isso, assim, ó, os pais precisam curtir com os filhos como eles são. Curtir com a escola, quando eu opto por uma escola, é não procurar e catar os erros, né? E nem ficar com a expectativa do assim, vai ser perfeita. Mas ela precisa ser suficiente, numa medida que atenda às necessidades, assim, ó, dos valores da família, isso poder estar ao encontro com os valores da escola.
dos professores, dos educadores. Os professores também não vão ser perfeitos, eles vão dar o seu melhor, né? Então, assim, ó, eu fiquei pensando nas fantasias e nas brincadeiras. Bom, mas agora é a mochila maluca, é a mochila não sei o quê. Os pais ficam extremamente ansiosos e passam para as crianças isso. Passam para os professores essa ansiedade. Qual é a mochila mais... Não, qual é a mochila? Como é que o teu filho vai querer montar aquela mochila maluca? Ele pode escolher algo que nem passou pela cabeça dos pais. Ou a fantasia, ou o cabelo maluco. A criança é um sujeito, né? Então, como é que ele quer ir? E aí, às vezes, eu escuto, né, das mães. Não, mas eu quero que o meu seja o mais maravilhoso. Eu ia ser muito competitiva se eu tivesse nesse lugar, né, de mãe ou de pai. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, que acaba se perdendo a beleza, né, de se estar com o seu filho, de curtir junto com ele, de montar a mochila. Então, às vezes eu escuto assim, eu colei todas as minhas mãos montando a mochila da fulaninha. Mas tá, ela curtiu ir com aquela mochila, né? Então, é um pouco disso, assim, é de poder que esse momento seja criado junto com, compartilhando. Né? Compartilhando. Né, eu fiquei pensando muito nisso, né? De como a ansiedade é resultado de um fenômeno que é muito contemporâneo, que é a necessidade de alta performance. Sim. E a escola é o lugar onde essa necessidade se apresenta de forma mais acentuada, porque é ali que a criança está sendo sempre, né, testada quanto ao seu desempenho, e o desempenho da criança na escola reflete o desempenho dos pais, né? Então, assim, essa criança me representa. E aí a gente tem essa exigência de alta performance. Mesmo nas redes sociais, não é, Fabiana? A gente vê esse boom de influenciadores que falam a respeito de educação parental. Isso tem muito a ver com uma ideia de que pai e mãe não pode falhar, né? Que tem que performar muito bem e que tem uma responsabilidade muito grande. Mas o quanto a gente perde de saúde quando a gente exige dos pais essa alta performance, né? Numa tarefa assim que é tão exigente. E o que a gente encontra na prática clínica são pais completamente perdidos, porque tem, por um lado, uma exigência de performance, de perfeição, por outro, uma falta de experiência para educar dentro do contexto atual. Exato. Porque esses pais, eles foram criados dentro de um outro contexto, de um outro padrão de educação que nós levamos como experiência, que seria muito fácil se educássemos da mesma forma, repetindo os mesmos padrões, mas nós avaliamos, entendemos que temos muitas coisas sim a melhorar, né, de geração para geração. Então, falta esse fundo de experiência e junta com essa alta exigência, então é tudo para ontem, né? E esse estresse, ele potencializa o surgimento de transtornos ansiosos. Gurias, eu vou convidar vocês para a gente assistir a um vídeo que nos foi enviado pela psicóloga Fabrícia Barros. Ela coordena, então, um programa de pós-graduação, e esse programa vai utilizar o guia desenvolvido pela Fabi na formação dos psicólogos e psicólogas. Vamos ouvir, então, a Fabrícia. Ei, gente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês participando desse programa e podendo falar sobre um tema que é tão urgente, tão presente na clínica de quem atende famílias, que é a ansiedade parental. Eu sou a Fabrícia Barros, coordenadora da especialização em psicologia clínica aplicada à orientação parental, e eu queria dividir um pouco com vocês a importância dessa parceria com o mestrado da Fabiana. E mais do que isso, por que esse tema ele tem ganhado tanta centralidade na nossa escuta clínica cotidiana? Nos últimos anos, o que a gente tem visto se repetir com frequência e com força é o seguinte: psicólogos e psicólogas que atendem pais e mães, principalmente na primeira infância, eles têm recebido um número cada vez maior de adultos emocionalmente exaustos, inseguros, ansiosos. E esse sofrimento, ele tem atravessado a parentalidade de um jeito bastante peculiar, bastante profundo. Ele tem chegado até nós como uma demanda recorrente, muitas vezes mais complexa do que o próprio profissional de saúde mental se sente preparado para sustentar. Como professora e supervisora clínica, eu escuto isso com bastante frequência, né? Colegas, psicólogos, profissionais que percebem o impacto da ansiedade na relação entre pais e filhos, que sabem que aquilo não é só uma preocupação do dia a dia, mas que ainda assim ficam em dúvida sobre como abordar, como avaliar, como sustentar emocionalmente
esses adultos no processo. E aqui a gente precisa dizer algo bastante importante. Isso não é falta de competência. É uma lacuna real na formação. A ansiedade parental é um fenômeno multifatorial que envolve aspectos emocionais, sociais, identitários, relacionais. E quando o psicólogo se depara com isso no consultório, muitas vezes ele percebe que ele está diante de algo muito maior do que aquilo que a graduação ou outros cursos que ele fez ensinaram. E aí que entra a importância da parceria com o mestrado da Fabiana. Quando a gente conheceu o projeto da pesquisa, ficou muito claro para nós que ele respondia diretamente a uma necessidade da clínica atual. A Fabi se dedicou ao estudo dela a investigar como os profissionais têm vivenciado o atendimento a pais ansiosos e o quanto faltam referenciais claros e segurança técnica para compreender esse fenômeno e intervir de forma assertiva. E isso é muito potente porque aproxima a academia da prática. E quando o conhecimento nasce da escuta de quem está no atendimento, ele volta para a prática de uma forma bastante transformadora, bastante útil. E aí, como especialização, né, que somos, isso faz todo sentido para a gente. Nosso compromisso é com uma formação que dialogue com o que acontece no consultório. A gente sabe que um dos maiores desafios de hoje é, de fato, acolher pais e mães em sofrimento psíquico profundo, com níveis elevados de ansiedade que influenciam o vínculo, a tomada de decisões e até a forma como eles enxergam o desenvolvimento dos filhos. Por isso, ter a pesquisa da Fabi dentro da nossa pós-graduação é mais do que simbólico. É um reconhecimento para nós muito importante de que o sofrimento dos pais precisa ser olhado de forma ética, técnica e consistente e que os psicólogos precisam se sentir apoiados para isso. A pesquisa dela nasce da escuta clínica e é esse tipo de produção que deixa a nossa especialização mais potente, mais original, mais comprometida com a realidade e mais conectada com o que as famílias realmente estão vivendo e precisando. Como coordenadora e educadora da pós, eu fico muito feliz de ver um projeto que escuta os profissionais, reconhece os seus impasses e devolve para eles um conhecimento que ampara, fortalece e dá mais clareza sobre como conduzir a clínica com famílias. Essa parceria fortalece a especialização e principalmente fortalece o cuidado em saúde mental. Muito obrigada. Fabiana, que bacana escutar a Fabrícia, né, e do ponto de vista dela, o quanto que esse guia pode ser útil para a formação de profissionais da psicologia. Para os psicólogos e psicólogas que estão nos assistindo agora, o que você pode dizer sobre como esse guia pode ajudá-los? Bom, esse guia ele é um instrumento clínico auxiliar para os psicólogos e ele foi baseado nas evidências científicas, tanto nas evidências científicas relacionadas à avaliação da ansiedade parental quanto à intervenção. Essas intervenções elas foram adaptadas para todas as abordagens clínicas, então a gente fez uma releitura, transformando ali aquelas intervenções que sejam adaptáveis na clínica por diferentes abordagens. E ele traz ali, né, primeiro um roteiro de anamnese, indicadores clínicos para avaliação da ansiedade, para avaliação do nível de ansiedade parental, as intervenções baseadas no modelo de 5 níveis de intervenção, que passa por acolhimento, sensibilidade, reflexão, psicoeducação, reformulação de estratégias e o acompanhamento dos pais. Por fim, ele traz também 3 modelos de regulação de ansiedade parental, a partir de relaxamento progressivo, respiração diafragmática, holding, e um checklist que vai ser ali um instrumento de acesso rápido dos psicólogos para o atendimento desses pais. Uhum. A ideia é que os profissionais possam consultar esse guia antes dos atendimentos e depois dos atendimentos também, podem verificar se algo faltou, se alguma questão precisa ser aprofundada, se alguma conduta profissional pode ser aprimorada. É nesse sentido, né? É um guia que orienta todo o trabalho com pais e mães. Sim, é um guia onde ele pode estudar inicialmente, entender sobre a ansiedade, entender sobre como ela se expressa na função parental,
trazendo exemplos clínicos, exemplos de perguntas que possibilitem as reflexões, exemplos de feedback e manejo do diagnóstico com os pais. Enfim, é bem completo e eu espero que possa ajudar os psicólogos. Eu também. Estou muito feliz com esse guia e com vontade que alcance o maior número de profissionais possíveis. Bom, como vocês puderam ver, a ansiedade parental é uma realidade que precisa ser reconhecida, estudada e, sobretudo, acolhida. Cuidar da saúde mental de quem cuida é uma das formas mais potentes de proteger a infância e a sociedade como um todo. O guia desenvolvido pela Fabiana é um exemplo de como a pesquisa científica pode se transformar em uma ferramenta clínica concreta, acessível e transformadora. Eu agradeço imensamente a presença das psicólogas Fabiana e Fernanda aqui no programa de hoje. Foi muito bom conversar com vocês. E também eu espero que esse programa inspire profissionais da saúde e toda a sociedade para olhar com mais empatia para os desafios emocionais da parentalidade. O Saúde em Foco fica por aqui. Até o próximo.